Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal, família. Hoje a gente vai ver a dica da nossa querida irmã Andresa Moraes, que ela tá sempre ligada aí no que tá acontecendo no mundo, uma veterana aqui nas dicas. Desde já a gente fica aqui muito agradecido pelas dicas da nossa irmã e de outras também que chegaram, mas a dela foi escolhida porque é um assunto muito sério, família. Como você vai ver aí, vou colocar um título bem grande, um fungo raro aí apareceu, né, chamado de fungo negro. Esse mal tá aparecendo lá na Índia e para alimentar já, vamos dizer assim, a mente fictícia, né, a mente imaginária daqueles que estão despertos, ela tá pegando principalmente nas pessoas que estão se recuperando do sunga-monga ou que já se recuperaram. Então, família, não quero dizer nada, eu não quero ficar induzindo ninguém a acreditar em nada, mas é muito estranho, família, ainda mais quando a gente leva em consideração que o próprio titio Bill, né, falava sempre que não precisava montar uma grande potência para cuidar dessa área, porque ia aparecer esses mal terríveis pelo mundo, então precisaria de uma associação com poderes globais para cuidar disso aí e evitar que isso aconteça, né? Um órgão, como, vamos dizer, como se fosse uma Nações Unidas para cuidar só dessa área. Ele falou isso diversas vezes, por vários anos atrás, eu acho que já faz uma década que ele vinha falando isso, quase uma década. Então é de se estranhar, né, família? Porque a gente sabe que profeta ele não é. Profeta de Deus para adivinhar as coisas assim, ele não é. Então, por que será que está acontecendo justamente agora? Eu vou ler a matéria do G1. Ela inicialmente está na BBC News, né? Mas a gente vai ler essa matéria aqui na íntegra, que eu não quero colocar nada na sua cabeça. Eu quero que você saiba do que eles estão falando e depois a gente comenta, tá certo? Então, vamos meter a mão na massa agora, família. Fungo raro e agressivo mutila pacientes com sunga-monga na Índia. Matéria muito recente de 9/5/2021. Na manhã deste sábado, Ashai Nai, um cirurgião de olhos de Mumbai, na Índia, estava esperando para operar uma mulher de 25 anos que havia se recuperado do sunga-monga 3 semanas atrás. Dentro da sala de cirurgia, a paciente diabética já estava sendo submetida a outro procedimento por um otorrinolaringologista. Ele havia inserido uma canula em seu nariz e estava removendo tecidos infectados com mucormicose. Isso é uma infecção fúngica rara, mas perigosa. Esse problema agressivo afeta o nariz, os olhos e às vezes até mesmo o cérebro. Depois que seu colega terminasse, Nair realizaria uma cirurgia de 3 horas para remover o olho do paciente. Ele disse: "Vou remover o olho para salvar a vida dela", em entrevista à BBC News. Mesmo com uma segunda onda mortal de sunga-monga arrasando a Índia, os médicos agora estão relatando uma série de casos envolvendo uma infecção rara, também chamada de fungo negro. Acontece comumente entre pacientes com sunga-monga em recuperação ou os recuperados. O que é mucormicose? A mucormicose é uma infecção muito rara, causada pela exposição a um tipo de mofo comumente encontrado no solo, plantas, esterco e frutas e vegetais em decomposição. É onipresente e encontrado no solo e no ar e até mesmo no nariz e no muco de pessoas saudáveis, explica Nair. O problema afeta os seios da face, o cérebro e os pulmões e pode ser fatal em diabéticos ou indivíduos gravemente imunodeprimidos, como pacientes com câncer ou pessoas com AIDS. O médico diz acreditar que a mucormicose, que tem uma taxa de mortalidade geral de 50%, pode ser desencadeada pelo uso de esteroides, um tratamento que salva vidas para pacientes graves com sunga-monga e criticamente doentes. Os esteroides reduzem as inflamações nos pulmões e parecem ajudar a interromper alguns dos danos que podem ocorrer quando o sistema imunológico do corpo entra em atividade para combater o novo sunga-monga, mas acabam por reduzir a imunidade e aumentar os níveis de açúcar no sangue em pacientes diabéticos e não diabéticos com sunga-monga. Acredita-se que esta queda na imunidade pode estar desencadeando esses casos de mucormicose. O diabetes diminui as defesas imunológicas do corpo, o sunga-monga agrava. Em seguida, os esteroides, que ajudam a combater o sunga-monga, agem como se estivéssemos jogando gasolina no fogo, explica Nair, o cirurgião ocular que trabalha em 3 hospitais em Mumbai, uma das cidades mais afetadas pela segunda onda, disse que já atendeu cerca de 40 pacientes com infecção fúngica em abril. Muitos deles estariam diabéticos que se recuperaram do sunga-monga em casa. 11 deles tiveram um olho removido cirurgicamente. Entre dezembro e fevereiro, 6 de seus colegas em 5 cidades, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Delhi e Pune, relataram 58 casos de infecção. A maioria de pacientes a contraiu entre 12 a 15 dias após a recuperação do sunga-monga. O movimento Hospital Sion de Mumbai relatou 24 casos dessa infecção fúngica nos últimos 2 meses, antes 6 casos por ano, de acordo com Renuka Brando, chefe do departamento otorrinolaringologia do hospital.
onde eles perderam um olho e 6 perderam a vida. Grande parte dos pacientes era diabético de meia idade, que foi infectado pelo fungo 2 semanas após se recuperar do sunga-monga. Já estamos vendo de 2 a 3 casos por semana aqui. É um pesadelo dentro de uma pandemia, disse ele à BBC. Na cidade de Bengaluru, ao sul, Raguraj Hegde, cirurgião oftalmologista, conta uma história parecida. Ele viu cerca de 19 casos de mucormicose nas últimas 2 semanas. A maioria deles pacientes jovens. Alguns estavam tão doentes que nós não podíamos nem mesmo operá-los. Os médicos dizem que estão surpresos com a gravidade e a frequência dessa infecção fúngica durante a segunda onda, em comparação com apenas alguns casos durante a primeira onda no ano passado. Nai diz que só atendeu 10 casos desse novo mal em Mumbai nos últimos 2 anos. Este ano é algo diferente, diz ele. Em Bengaluru, Hegde nunca tinha visto mais de 1 ou 2 casos por ano, e isso em mais de uma década como médica. Os pacientes que sofreram dessa infecção fúngica geralmente apresentam sintomas do nariz entupido e sangramento, inchaço e dor nos olhos, pálpebras caídas, visão turva e, finalmente, perda da visão. Pode haver manchas pretas de pele ao redor do nariz. Os médicos dizem que a maioria de seus pacientes buscam um tratamento médico tarde demais, quando já estão perdendo a visão. Como resultado, eles precisam remover cirurgicamente o olho para impedir que a infecção alcance o cérebro. Em alguns casos, contam os pacientes, perderam a visão em ambos os olhos. E em casos raros, os médicos precisam remover cirurgicamente o osso da mandíbula para impedir que esse problema se espalhe. Uma injeção intravenosa antifúngica, que custa cerca de 3.500 rúpias, R$250, a dose tem que ser administrada todos os dias por 8 semanas e é o único medicamento eficaz contra esse problema. Uma forma de impedir a possibilidade de infecção fúngica é garantir que os pacientes com sunga-monga, tanto no tratamento quanto após a recuperação, recebam a dose e a duração corretas de esteroide, diz Rahul Bakshi, diabetologista de Mumbai. Ele conta que tratou cerca de 800 pacientes diabéticos com sunga-monga no ano passado e nenhum deles contraiu a infecção fúngica. Os médicos devem cuidar dos níveis de açúcar após a alta dos pacientes, diz Bakshi à BBC. Segundo um funcionário do alto escalão do governo indiano, não há grande surto de mucormicose no país. No entanto, é difícil dizer porque mais desses casos de infecção estão sendo notificados na Índia. A cepa do vírus parece ser virulenta, elevando o açúcar no sangue a níveis muito altos. E, estranhamente, a infecção fúngica está afetando muitos jovens, diz Hegde. Seu paciente mais novo no mês passado era um homem de 27 anos que nem era diabético. Tivemos que operá-lo durante sua segunda semana de sunga-monga e remover seu olho. É muito devastador. Então, meu irmão, como você viu, eu li na íntegra, não interrompi, deixei que vocês saibam do que eles estão falando. Até você deve ter percebido que é uma matéria bem extensa, né? Coisa que eles também não costumam fazer, mas parece que sobre esse mal terrível eles querem que vocês saibam detalhes, né? Para que vocês não façam associação, tá entendendo, família? Porque é realmente muito estranho. Você ouviu o próprio médico falando na matéria que isso era normal, 2 casos por ano, né? Mas agora tá chegando isso às vezes por dia, por semana, e eles não estão sabendo como lidar com esse problema que é seríssimo. Você viu, a taxa de mortalidade dela é 50%, né? Então você tem ali 1 por 1, né? Uma chance de sobreviver, uma chance de dessa para uma pior. Então, meu irmão, isso está aparecendo agora, do nada, sabe? Você sabe que essas coisas que estão dando pro povo não tem ainda testes a longo prazo para afirmar que realmente é seguro. Enfim, família, nem falar mal ou outras teorias que as pessoas têm sobre isso, né? Até de especialistas, você também não pode, porque você está colocando em dúvida e tem um risco de saúde pública e etc. Mas enfim, família, eu só digo a vocês que vigiem, procurem pesquisar por conta própria, né? Chegar à conclusão. Eu tento aqui contribuir para isso, além da matéria que a própria mídia está falando. A gente não está aqui tentando inventar ou que você tenha uma ideia disso ou daquilo. Mas eu realmente, família, assim como vocês, com o mundo de vocês, me sinto inseguro, no mínimo, né, para dizer, porque família nunca se ouviu falar dessas coisas, né? A vida vinha caminhando normal aí há décadas e mais décadas. Eu sei que as pessoas dizem, não, mas em tal ano houve um mal assim, em tal outro ano também teve, a humanidade sempre enfrenta isso em tempos. E é o que a gente escuta no próprio Batman Bendis falando. Eu vou colocar esse trechinho aí porque é interessante a gente ver. Escuta o que ele fala no filme, né? A Liga das Sombras combateu a corrupção humana por milhares e milhares de anos. Devastamos Roma, enchemos navios de ratos infectados, ateamos fogo em Londres. Toda vez que uma civilização atinge o auge da decadência, voltamos para restabelecer o equilíbrio. Quem acompanha o canal já ouviu. Quer dizer, se a teoria da conspiração está sendo criada por eles mesmos, porque é o filme do Batman.
né? E essa associação aí que o Batman enfrenta, eles dizem que sempre intervém na humanidade quando eles acham que tem que intervir. Então, meu irmão, é teoria da conspiração. A ficção sempre foi usada para dizer as verdades que eles não podem dizer abertamente. Essa é a pergunta que eu faço a você, meu irmão. O que você acha de tudo isso? Eu não posso, mas vou ficando por aqui. Espero que você raciocine muito sobre esse assunto, meu irmão. Peça direção a Deus, porque isso, querendo ou não, está chegando mais perto do Brasil. Pode estar acontecendo aqui a qualquer momento. Deus permita que não. Deus nos livre da mão desses homens, mas, família, ou o povo desperta, ou a tendência para essas coisas aparecerem vão cada vez ser maior, porque eles têm uma meta, eles têm planos para a humanidade como um todo, não querem mais essa história de bandeira, de nacionalidade, eles querem um governo único mundial, querem uma moeda única, querem um cidadão com comportamento universal. Então, para que isso seja possível, é preciso mudar muito essa sociedade atual. E uma forma de mudar é diminuindo ela, você sabe disso, e causando tanto mal que as pessoas passem a se comportar como eles querem, para evitar certos maus. Então, eu vejo por esse lado. Davi, você tem provas disso? Não posso. Temos fatos que acontecem aí e a gente em cima deles começa a chegar a essas conclusões. Então, você também não é obrigado a chegar, mas vou dizer até assim, por pior que seja, todos estão chegando a essa mesma conclusão, porque é o que os fatos estão mostrando e à medida dos anos que vai passando vai se provando verdade. Então, meu irmão, é lamentável isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui pra gente não se alongar mais e o vídeo não acabar sendo bloqueado. Mas só Deus mesmo para nos livrar da mão do sistema. Fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.